Boa noite a todos, boa noite, querida comunidade. Que a graça e a paz de Deus estejam com vocês em mais essa noite de sábado. Hoje queremos olhar para a nossa vida e pensar no que Deus tem nos dado, se nós sabemos o que realmente é importante em nossas vidas, se nós realmente sabemos o que precisamos ter em nossas vidas, se temos sido gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Enfim, se nós reconhecemos qual é a coisa mais importante na nossa vida. Tem uma pergunta que mexeu comigo há um tempo atrás e que eu quero fazer a vocês também para direcionar a nossa meditação nessa noite de sábado. Ela diz assim: o que você precisaria ter na sua vida para dizer que ela está completa? Ou o que seria necessário para você dizer que já tem o bastante na sua vida? O que seria necessário para você concluir que já tem o suficiente na sua vida? Eu acredito que, assim como eu, todos vocês também sonham com muitas coisas, sonham com um futuro melhor, sonham com posses, sonham com projetos, têm planos para o futuro. E se Deus assim abençoar, creio que todos nós poderemos realizar, se não todos, mas boa parte dos nossos sonhos. Mas o que nós teríamos que conquistar para concluir que já temos o bastante, para concluir que agora já está bom? Eu quero ler o texto de Êxodo, capítulo 33, versículos 1 a 3 primeiro, depois eu vou ler do 12 ao 16, vou ler alguns versículos ainda para frente, mas começando com os versículos 1 a 3 de Êxodo 33, para que a gente possa começar essa conversa em torno dessa pergunta: quando eu concluo que já tenho bastante? O texto de Êxodo 33, versículos 1 a 3 diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-lo no caminho. Até aqui essa primeira parte da leitura. Para a gente entender o que está acontecendo aqui nesse capítulo 33, o povo tinha acabado de fazer o bezerro de ouro. 2 versículos atrás, se a gente lê no capítulo anterior, a gente lê que Moisés havia subido ao monte para falar com Deus, e quando ele volta de lá, ele demora um tempo lá em cima no monte, o povo fica preocupado, achando que ele já tinha morrido, que Deus tinha esquecido deles, e quando Moisés desce do monte, ele encontra o povo fazendo festa, adorando a um bezerro de ouro. Então, o povo que tinha sido liberto do Egito, que tinha tido experiências das mais maravilhosas que a gente pode dizer, as 10 pragas que eles viram no Egito e não foram atingidos, eles viram o mar se abrir diante deles, eles estavam sendo alimentados no deserto, cuidados por Deus no deserto, com uma nuvem de fogo, uma nuvem de sombra durante o dia. Então o povo que estava experimentando maravilhas junto de Deus, agora diante da primeira dificuldade, diante da primeira oportunidade, vai lá e constrói um bezerro de ouro. Então Deus tem motivos para estar irado. Deus tem motivos para não querer mais acompanhar este povo, para estar furioso com esse povo. E é isso que o nosso texto diz. Deus vem dizer a Moisés: pega esse povo, eu vou mandar com vocês um anjo, eu vou mandar com vocês tudo o que vocês precisam para chegar à terra prometida, mas eu não vou com vocês. Vocês são um povo rebelde, estão sempre me abandonando, sempre virando as costas, sempre adorando outros deuses. Eu não vou com vocês. Eu cansei de vocês. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Eu me cansei, não quero mais. Mas lá no versículo 12, o texto continua, se você quiser acompanhar, capítulo 33 de Êxodo, versículo 12 até o 16. Moisés, então, ele vai à tenda do encontro, que era o lugar onde ele sempre ia para falar com Deus, e ele chega lá para falar sobre essa decisão, que eu imagino não tenha sido uma conversa fácil.
A gente muitas vezes lê na Bíblia e lê como se fosse algo normal. Mas eu tento me colocar no lugar de Moisés, recebendo essa fala de Deus e agora tendo que ir lá conversar com Deus, dar uma resposta para Deus. Eu acredito que não tenha sido uma conversa fácil. Moisés começa falando do porquê ele estava ali no deserto, porquê ele estava com aquele povo, quem trouxe eles até ali. Então, nos versículos 12 a 16, nós temos a resposta de Moisés, que diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Eu acho incrível essa fala, essa resposta de Moisés. Quando Deus fala com Moisés, ele diz: siga o caminho com o povo que você tirou do Egito. E aqui Moisés, de certa forma, está lembrando Deus, está falando para Deus: lembra que esta nação é o teu povo. Foi tu que me chamaste para conduzir esta nação. Moisés está dizendo: olha, Senhor, não é o meu povo, não é o meu grupo, mas é o povo que o Senhor pediu para que eu liderasse. É o teu povo, é a tua nação. O Senhor é que me chamou para tirá-los do Egito. O Senhor prometeu que ia nos levar até a terra prometida e agora vem dizer que vai enviar um anjo com a gente. Um anjo vai nos guiar. Eu tenho uma imaginação fértil, eu gosto de imaginar essas situações. Como eu disse, eu gosto de me colocar no lugar do personagem, no lugar de Moisés. Quando ele está falando isso, eu imagino um homem indignado, um homem cansado, um homem que também tinha sido traído pelo povo. Ele subiu ao monte para falar com Deus e ele desce e vê o povo, vê o seu irmão liderando o povo num ato de idolatria. Então ele também estava cansado daquele povo, estava cansado de tudo que ele teve que passar. E eu imagino Moisés revoltado, mas com muito medo de ter que liderar aquele povo sozinho. Se com Deus já estava difícil, imagina sozinho, imagina sem Deus. Eu imagino Moisés chegando para essa conversa dizendo: olha, não foi um anjo que me chamou. Não foi um anjo que colocou na frente do faraó. Não foi um anjo que colocou as palavras na minha boca. Não foi com um anjo que eu tratei desde o início, não foi o anjo que abriu o Mar Vermelho. Desde o começo eu tenho falado com o Senhor. Desde o começo eu tenho tratado com o Senhor. Foi o Senhor que me chamou, o Senhor que me buscou, o Senhor que me capacitou. Agora eu não vou seguir daqui para frente com um anjo. Senhor, eu vou seguir só se for com o Senhor. Ou o Senhor vai, ou não vai ninguém. Se o Senhor não for, ninguém vai sair desse deserto. E para a gente entender o que esse texto tem a ver com a pergunta que eu fiz lá no início, talvez você está pensando, não tem nada a ver com essa pergunta, mas para que a gente consiga entender, para que eu tente me explicar, eu quero ler mais um texto. 2 versículos lá em Gênesis 22. Gênesis 22, 1 e 2, um texto bastante conhecido, onde Deus coloca Abraão à prova. Gênesis 22, versículos 1 e 2 diz assim: Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Esses 2 versículos de Gênesis 22, bastante conhecido. A princípio, esses 2 textos apresentam realidades bastante diferentes se a gente parar para olhar. Parece que eles não têm uma ligação. Parece que esses textos não têm nada a ver um com o outro. Mas a ligação está nas entrelinhas. Se a gente olhar logo de cara, não tem nada a ver com a pergunta que eu fiz. O que nós precisamos ter para dizer que já temos o bastante? Mas os 2 textos possuem uma pergunta nas entrelinhas que os ligam. Abraão ele foi chamado por Deus, que prometeu levá-lo a uma terra muito próspera. Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação, que ele seria pai de muitos filhos
Mas isso parecia impossível, porque quando Abraão foi chamado, Abraão já era velho, sua esposa também já era de certa idade, idosa, e ele não tinha filhos. Então, como eu poderia ser pai de uma grande nação, sendo já idoso e não tendo filhos? Então, ele tem Isaac. Um milagre de Deus, Isaac surge no meio dessa história. Mas no texto que lemos, Deus pede que Abraão sacrifique Isaac. Entregue-o como holocausto no monte que Deus irá lhe mostrar. Isaac era tudo o que Abraão tinha. Tudo o que Abraão mais desejava na vida, Isaac era essa coisa. Isaac era o filho da promessa de Deus. Sem ele, o projeto de Deus de fazer Abraão pai de uma grande nação, de fazer Abraão um homem próspero, estava falido. Então, sacrificar Isaac era sacrificar aquilo que Abraão mais amava, era sacrificar o projeto de Deus para a vida de Abraão, a promessa de Deus para a vida de Abraão. O projeto não tem como dar certo sem um filho. Não tem como eu ser pai de uma grande nação sem um filho. Então, Abraão tem em Isaac tudo aquilo que ele mais desejava. Entregar Isaac era entregar tudo o que ele mais desejava, tudo o que ele mais queria ao longo de toda a sua vida. Para quem conhece um pouco da história do povo de Israel, sabe que naquela época você ter um filho homem principalmente, era algo muito importante, porque as pessoas não tinham com quem contar. O governo não tinha uma aposentadoria, o governo não tinha uma assistência social, então cada um dependia de si mesmo e dos seus filhos na velhice. Abraão e a esposa estavam velhos e não tinham filhos, então quando vem Isaac, eles têm uma resposta de Deus para que a promessa se cumpra, mas eles têm também uma perspectiva de poder envelhecer com segurança de que alguém iria cuidar deles. E com Moisés não foi tão diferente. Com Abraão, Deus fala, entrega Isaac, entrega o teu tudo. Deus está perguntando, Abraão, você é capaz de entregar tudo e viver só comigo? Você é capaz de entregar Isaac, entregar o seu tudo, tudo aquilo que você mais ama, para viver só comigo, continuar só comigo? E com Moisés, Deus também o chamou, prometeu levá-lo a Canaã, essa terra próspera. E em um momento da caminhada, nós temos esse texto que nós lemos, onde Deus diz, eu não vou com vocês. Me cansei, não quero mais seguir com vocês, mas eu vou mandar um anjo. Eu vou mandar um anjo seguir com vocês. Esse anjo vai dar água, vai dar comida, vai dar proteção, vai livrar vocês dos inimigos, dos amorreus, dos heteus, dos hititas, enfim, de todos os inimigos. E esse anjo vai levar vocês até a terra prometida. Vocês vão chegar lá, mas eu não vou com vocês. Agora imagina Deus falando isso para você. Olha, a partir de hoje, você não vai mais ter dúvida de qual decisão tomar, de qual caminho seguir. Você não vai mais passar necessidade na sua vida. Tudo que você necessita, você vai ter à disposição. Você vai estar seguro, nenhum inimigo vai te machucar, nada vai te faltar. Tudo o que você realmente precisa vai ter na tua vida. Mas eu não vou estar com você. Você aceita? Essa é uma proposta interessante, vamos ser sinceros. A gente provavelmente ficaria balançado. Não ter mais doença, não ter mais problemas, não ter mais inimigos, não ter mais falta de nada. Então é uma proposta interessante. Saber que tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso fazer, eu vou ter a resposta. Eu não tenho mais dúvidas. Para Abraão, Deus está perguntando, você está disposto a entregar tudo e ficar só comigo? E para Moisés ele pergunta, você está disposto a ficar com tudo, menos comigo? Você vai ter tudo, menos a minha presença? Deus diz, eu te dou tudo. Tudo o que você precisa, tudo o que você mais deseja. O sonho do povo de Israel era chegar à terra prometida. Tudo o que você mais deseja, tudo o que o povo mais deseja, vocês vão ter. Mas eu não estarei com vocês. Você aceita? Você aceita? Vocês percebem a ligação desses dois textos? Percebem a pergunta que está escondida nas entrelinhas por trás dessa história? Abraão diz, ok Deus, se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que na manhã seguinte Abraão pega o seu filho, um empregado, um burrinho,
coloca a lenha em cima e vai para o monte. Chega a ponto de sacrificar o filho. No último minuto, último segundo, Deus fala, não, eu vi que você é fiel. Então está aqui o cordeiro, pode sacrificar. Deixa o teu filho. Deus ouve de Abraão, eu aceito. Eu entrego tudo para ficar contigo. Se o Senhor me der tudo, mas não for comigo, eu não vou. Essa é a resposta de Moisés. Deus, tudo para mim é nada sem a tua presença. Se o Senhor não for conosco, ninguém aqui vai dar mais nenhum passo. Vamos todo mundo morrer nesse deserto, mas não vale a pena seguir adiante sem a tua presença. Então, essas duas respostas mostram um pouco como deve ser a nossa resposta diante da pergunta que eu fiz no início. Moisés diz para Deus lá no versículo 16: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não temos a tua companhia? O que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra se não estiveres conosco? Moisés está dizendo, Deus, nós não queremos os teus favores. Não queremos a tua bênção. Nós queremos a tua companhia. Em primeiro lugar, a tua presença. Depois, sim, os favores, a bênção, que tudo que pode vir. Mas em primeiro lugar, a tua companhia. Nós não estamos aqui por causa dos teus favores, por causa das tuas bênçãos. Nós queremos a tua presença. Nós não queremos o que o Senhor pode nos dar. Nós queremos o Senhor. Queremos estar com o Senhor. Primeiro porque os favores de Deus não são exclusividade de quem crê em Deus. Você provavelmente já ouviu, já viu, já conheceu alguém que não era fiel a Deus, que talvez até disse da boca para fora assim, olha, com toda firmeza, eu não creio em Deus. Mas que a vida dessa pessoa parecia ser uma bênção atrás de bênção. Que tudo que essa pessoa se propunha a fazer dava certo. Era uma pessoa próspera. E talvez você até se questionou, mas como? Uma pessoa que não crê em Deus tudo dá certo? E eu que estou aqui seguindo a Deus, servindo a Deus, parece que a minha vida não vai? Então, os favores de Deus, a bênção de Deus, não são exclusividade de quem tem fé em Deus. Lá no Novo Testamento, Jesus diz que Deus faz o sol levantar sobre justos e injustos, que Deus faz a chuva cair sobre bons e maus. Então, Deus sustenta com vida, inclusive aqueles que o rejeitam. Então, a gente receber a bênção de Deus não significa que nós estamos com Deus. Deus não abençoa somente aqueles que estão diante dele, que estão com ele, que servem a ele. E é isso que a Bíblia nos ensina. Os favores de Deus não são um privilégio do povo de Deus. Deus ele pode satisfazer todos os nossos desejos. Ele pode nos dar saúde, uma boa família, uma mesa farta, pode nos dar prosperidade, pode resolver a situação, os problemas do mundo, essa situação que nós estamos passando agora. Deus pode fazer com que isso suma da noite para o dia. Pode ser que amanhã a gente acorde e pronto, acharam a cura, enfim, resolveu todo o problema. Deus pode fazer isso. Mas isso não está presente apenas na vida dos que creem. Se a cura surgir, se Deus abençoar alguém com a cura desse coronavírus, a cura não vai ser dada apenas para aqueles que creem em Deus. Todos vão receber a bênção da cura. Vocês entendem? Todos podem receber uma boa família. Todos podem receber uma vida próspera. Todos podem ter saúde. Mas isso não significa que todos estão na presença de Deus. Não significa que todos são filhos de Deus. Não é só os crentes que têm coisas boas. Inclusive, como eu disse, às vezes parece que aqueles que não creem em Deus têm uma vida melhor do que aqueles que creem. Às vezes a gente pensa, a minha vida está tão difícil. E o meu vizinho que vive na farra, vive fazendo coisa errada, parece que está tão bem. Aqui no Brasil a gente olha para os políticos fazendo tanta coisa errada e parece que tudo dá certo para eles. Por quê? Por que isso acontece? Mas o que me faz diferente dessas pessoas? O que me faz diferente dessas pessoas é a presença de Deus ou não na minha vida. Não é se a minha vida está dando certo, se os meus projetos estão dando certo. Não é isso que me faz diferente, não é isso que me faz alguém especial. O que me faz diferente dos demais é se Deus está na minha vida. O que Moisés diz para Deus é verdade. Ele pergunta, o que vai distinguir o povo de Deus dos demais povos da terra? Se não for a presença de Deus, nós seremos como todos os outros povos que existem.
Com a presença de Deus, esse povo já fez muita coisa errada. Imagina sem a presença de Deus. O que vai ser de nós? O que vai diferenciar a nós dos outros povos se não for a tua presença? Então, se o Senhor não vai, não tem por que a gente ir. De que adianta a gente conquistar a terra? De que adianta a gente chegar na terra prometida se nós não teremos a tua presença? E Abraão, ele diz, olha, nós vemos que a gente não tem nada se não for Deus. Abraão tinha Isaac, como eu disse, aquilo que ele mais desejava, mas ele estava disposto a sacrificar o filho para ter a presença de Deus. Podemos questionar esse ato, agora não vem ao caso, mas o que mostra que Abraão foi fiel a Deus até as últimas consequências, porque ele sabia que se Deus estava pedindo era porque Deus tinha um propósito. O que você precisa ter para concluir que já tenho bastante na vida? Quando você conseguir tudo o que você mais deseja, o que ainda vai estar faltando? Eu vou contar uma história, não vou ler ela toda, eu vou dar uma resumida. Lá em Lucas 17, versículos 11 a 19, tem a história dos 10 leprosos. 10 homens com lepra viviam afastados da sua cidade, do seu povo, e numa certa altura da vida, eles encontram Jesus, pedem por cura, e eles são curados. A maior expectativa da vida de um leproso é a cura. A condição de uma pessoa com lepra no Antigo Oriente, na época de Jesus, era lastimável, era muito triste. Essa pessoa era excluída da sociedade, era excluída da sua família. Existiam vilas onde essas pessoas poderiam ficar. Elas tinham que ficar afastadas de todo mundo. Elas não podiam trabalhar, então dependiam de doações. Mas como elas não podiam se aproximar das pessoas, as pessoas deixavam comida em pontos estratégicos da cidade, e quem tinha lepra andava com um sino gritando, impuro, impuro, para que todo mundo se afastasse para que ele pudesse chegar lá e pegar aquela doação, aquela comida. Então pensa na humilhação que uma pessoa assim passava. E esses 10 homens, então eles estão com essa situação, e de repente eles se encontram diante de Jesus, e tudo o que eles mais desejavam acontece, eles são curados. E então Jesus manda eles irem até o templo para se apresentar, e eles vão embora, seguem a sua vida. Mas um deles descobre algo maior, percebe que existe algo maior do que a cura. E um deles volta para falar com Jesus. Ele percebe que aquele que o curou é maior do que a cura. Esse leproso é a ilustração da nossa vida. O dia que você conseguir aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais sonha, aquilo que eu mais sonho, o que vai faltar na minha vida? Será que eu já terei tudo? Será que aquilo que eu mais sonho é tudo que eu preciso? Deus olha para cada um de nós hoje e pergunta: se eu te der tudo o que você deseja, tudo o que você sonha, isso já é o suficiente? Deus, ele olha para nós e diz: olha, se a minha presença não estiver com você, tudo no mundo será insuficiente. Porque além de todas as coisas que a gente possa imaginar, que a gente possa desejar, existe algo muito maior, muito mais importante, que é a presença de Deus na nossa vida. Se nós sairmos da presença de Deus apenas com as bênçãos que Ele pode nos dar, nós saímos de lá de mãos vazias. Saímos de lá com o coração vazio, com a vida vazia. Mas enquanto nós estivermos na presença de Deus, enquanto Deus estiver conosco, as bênçãos que Ele pode nos dar é só um detalhe na nossa caminhada, na nossa vida. Tudo o que eu mais desejo ainda não é o suficiente. Porque em poucas semanas a gente se acostuma com tudo. Eu não sei se você já sonhou muito com alguma coisa e conseguiu conquistar essa coisa e percebeu que uma semana, 2 semanas depois, aquilo já não era mais tão legal. Aquilo já não era mais tão importante. Sei lá, um eletrônico, um celular, um carro, não sei. Mas pense em algo que você desejou muito e que você conquistou, mas que passou um tempo, um ano, enfim, um tempo depois,
Isso já não era assim mais tão importante. A gente é assim, a gente deseja muito alguma coisa, mas quando a gente conquista, parece que aquilo não faz tanta diferença como a gente imaginou que faria. Mas quando a gente conquista a presença de Deus, quando Deus vem habitar em nossas vidas, isso sim nos preenche. Tudo o que aqueles homens mais queriam era ser curados. Eles conquistaram a cura, e agora? Você pode dizer, tudo o que eu mais desejo é um carro novo. E quando você conquistar o carro, e agora? Uma casa nova? Sei lá, talvez você deseja a cura de uma doença. Talvez você deseja um casamento. Talvez você deseja que a tua família seja mais unida. Não estou dizendo que essas coisas são erradas. Sim, a gente precisa desejar, colocar diante de Deus, mas é isso, colocar diante de Deus. Tudo isso será em vão se Deus não estiver conosco. Tudo isso será em vão se a presença de Deus não estiver conosco. Essa pergunta que Deus faz para Moisés, você aceita viver com tudo longe de mim? Deus ouve a resposta, olha, não dá, Deus, não dá. Você vai me dar tudo, o anjo, a comida, a segurança, a terra prometida, mas se o Senhor não vai, não tem por que nós irmos. Não tem por que eu estar sem o Senhor. Então vamos ficar todos aqui no deserto. Essa é a pergunta que Deus faz para você hoje. Você está disposto a entregar tudo e viver só comigo? Quem é o Isaac da tua vida? Quem é o tudo na sua vida? Você está disposto a entregar tudo e ficar só com Deus? Talvez, assim como Abraão, no último segundo Deus diz que você não precisa sacrificar. Mas talvez você realmente precise eliminar da tua vida aquilo que está te afastando de Deus. Talvez você precise eliminar, apagar da história da tua vida aquilo que está te afastando de Deus, que está impedindo a presença de Deus na tua vida. A gente percebe hoje em dia muitas pessoas que a gente olha para elas e diz, nossa, elas têm tudo. Têm dinheiro, têm uma casa maravilhosa, uma família legal, um emprego bom. Elas têm tudo. Mas por que parece que essas pessoas estão cada dia mais tristes? Não estou dizendo que todos são assim, mas a gente conhece pessoas que são assim. Que têm tudo aquilo que a gente poderia imaginar que é o necessário. Mas parece que elas estão tão tristes. Talvez você seja uma pessoa que olha para a tua vida e pensa assim, nossa, eu tenho tudo o que eu podia desejar. Mas por que meu coração está tão triste? Talvez esteja faltando Deus. Talvez a companhia de Deus do teu lado está faltando. Meu desejo, minha oração é que a gente possa avaliar a nossa vida e reconhecer o que é o tudo na nossa vida. Enquanto o mais importante na nossa vida não for a presença de Deus ao nosso lado, então ainda vai estar faltando muita coisa. Por mais que a gente tenha, ainda vai estar faltando muita coisa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria e força para que a gente possa entregar tudo nas mãos dele, para que ele venha habitar em nós. E a partir dele, todas as outras coisas façam sentido. Todas as outras coisas possam nos alegrar. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, eu chego à tua presença, Pai, grato, porque tu nos permite estar contigo. Tu és um Deus maravilhoso que estende a tua mão ao nosso encontro, nos oferece a tua ajuda, nos oferece a tua presença, Pai. Obrigado porque podemos reconhecer que sim, existem muitas coisas que nos afastam de ti, mas ainda assim tu está de braços abertos para nós, para que nós possamos entregar tudo em tuas mãos, para que a tua presença faça parte da nossa vida todos os dias. Pai, sonde o nosso coração, que o teu Santo Espírito nos dê força para que a gente possa reconhecer se existe algo em nossas vidas nos afastando de ti. Se tem algo em nossas vidas que está impedindo que a tua presença seja real, seja total em nossas vidas, Pai. Nos guarde e nos abençoe para que a gente possa ter força para sacrificar isso em honra a ti. Se for da tua vontade que a gente consiga administrar as coisas para que tudo tenha o seu lugar certo.
Mas se existe algo que está tomando o teu lugar e nós não somos capazes de administrar, Pai, nos dê força para sacrificar de uma vez por todas, para afastar isso da nossa vida de uma vez por todas. Senhor, guarde a vida de cada um desses irmãos queridos. Guarde a vida desses queridos da UNEPA, Senhor. Que toda essa situação no Brasil, no Paraguai e no mundo possa se resolver conforme a Tua vontade. Que o Senhor esteja à frente e acima de tudo, Pai, e que nós possamos reconhecer a Tua soberania sobre todas as coisas. Abençoe e guarde a vida de cada um no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre nossas vidas, que Ele nos abençoe e nos oriente com o Teu amor, com a paz que somente Ele pode nos dar. Amém.